Há cerca de 20 mil anos, o planeta vivia o auge da última grande idade do gelo. Um período em que vastas camadas de gelo cobriam boa parte da América do Norte, da Europa e da Ásia. As temperaturas médias eram tão baixas que até mesmo o ar parecia cortar como lâminas invisíveis, queimando a pele exposta e tornando cada respiração um desafio. O mundo nesse tempo era completamente diferente do que conhecemos hoje, não apenas no clima, mas na própria geografia. Os oceanos estavam dezenas de metros mais baixos, revelando pontes de terra que hoje estão submersas. Florestas densas, geladas e silenciosas se estendiam por quilômetros, intercaladas por planícies abertas onde a vida se resumia a caçar e não ser caçado. No topo da cadeia alimentar, o ser humano ainda não estava seguro. Ao redor reinavam criaturas que hoje parecem saídas de um conto de fantasia. Mamutes lanudos, com seus longos pelos e presas curvas. Rinocerontes lanosos, prontos para atacar qualquer ameaça. Tigres dente de sabre que caçavam com precisão letal. E enormes ursos das cavernas, capazes de derrubar um homem com um único golpe. E o frio não perdoava. O vento, carregado de neve, podia congelar a água nos cílios em poucos segundos. Mas para os povos que habitavam essa terra congelada, a sobrevivência era mais do que um instinto. Era uma arte. Eles viviam em pequenos grupos nômades, movendo-se de acordo com a migração dos animais e a disponibilidade de alimentos. As cavernas eram refúgios valiosos, mas raramente permanentes. Roupas eram feitas de peles espessas, costuradas com tendões e reforçadas com gordura animal para repelir a umidade. Fogueiras eram o centro da vida noturna. Não só forneciam calor, mas também afugentavam predadores e criavam um espaço para histórias, rituais e ensinamentos passados de geração em geração. Era nesse cenário que nosso personagem central nasceu. Ele não era um herói no sentido moderno, mas um homem comum moldado pelas circunstâncias implacáveis de seu tempo. Desde criança aprendeu a caminhar sobre a neve, a ler o vento para prever tempestades, a seguir rastros na mata e a respeitar e temer os animais que dividiam aquele mundo hostil. Ele sabia que um único erro podia significar a morte, seja pelo ataque de um predador, seja pelo frio que entrava nos ossos. A Idade do Gelo não era apenas um período climático, era uma prova constante de resistência. Cada dia vivo era uma vitória silenciosa contra um ambiente que parecia querer extinguir qualquer forma de fraqueza. E mesmo assim, naquela vastidão branca e silenciosa, a vida persistia. Povos inteiros atravessavam rios congelados, caçavam em grupos coordenados, fabricavam ferramentas de pedra e ossos, e mantinham viva a chama, literal e figurada, que os ligava uns aos outros. O mundo estava no limite entre a vida e a morte, e dentro dele, nasceria a história de um homem que viveria para ver não apenas o fim da sua tribo, mas o fim de toda uma era. Ele não tinha nome que possamos registrar. Sua tribo o conhecia por sons e gestos, um conjunto de entonações que identificavam quem ele era dentro do grupo. Mas para nós ele será apenas o último. Antes de se tornar o último, ele era apenas mais um entre dezenas. Sua tribo era pequena, como todas da época, formada por famílias interligadas, unidos pela necessidade de sobreviver. Viviam próximos a um vale protegido por encostas rochosas, onde uma caverna profunda oferecia abrigo contra as tempestades mais violentas. Ali, caçavam mamutes e bisões, pescavam nos rios parcialmente congelados e colhiam raízes e frutos que cresciam sob a neve, escondidos como tesouros. A vida, apesar de dura, era sustentada pela força coletiva. Cada um tinha um papel: os caçadores, os preparadores de peles, os guardiões da fogueira, as mulheres que conheciam plantas medicinais e os anciãos que carregavam na memória histórias e saberes. O último cresceu nesse ciclo, aprendendo a arte de sobreviver em um mundo de gelo e predadores. Mas a Idade do Gelo não era estática. O clima podia mudar de maneira brutal, e foi durante um inverno particularmente cruel que a tragédia começou.
A neve não parava de cair por semanas seguidas, os animais migraram para longe e a caça escasseou. O frio se intensificou tanto que até as fogueiras pareciam impotentes. As reservas de gordura e carne seca foram diminuindo até desaparecer. Fome, doenças e ataques de lobos enfraqueceram o grupo. O último viu amigos caírem, alguns sucumbindo à febre, outros congelando no sono. Pequenas caçadas passaram a ser perigosas demais. A cada expedição, menos homens voltavam. Ele viu a mãe definhar, o pai cair durante uma caçada e não voltar mais. Aos poucos, o som das vozes humanas foi sumindo da caverna, substituído pelo silêncio absoluto que só a neve sabe impor. Até que um dia, ele acordou e percebeu que não havia mais ninguém. Os corpos haviam sido cobertos por pedras e gelo, como ditava o costume para afastar os predadores. Restava apenas ele, sua lança, um pequeno machado de pedra e alguns restos de peles para se proteger. O frio, que antes era um inimigo compartilhado, agora era seu adversário solitário. A solidão não era apenas física, era um peso invisível, sufocante. Não havia com quem dividir histórias, nem risos, nem o calor de outra presença humana. O último passou a vagar, não mais seguindo o ritmo da tribo, mas buscando, em vão, sinais de que não estava realmente sozinho. Em cada pegada na neve que não fosse sua, ele corria na esperança de encontrar outros sobreviventes, mas encontrava apenas rastros de lobos ou urso. Naquele vasto deserto branco, ele carregava não só o fardo da sobrevivência, mas também o de ser a última voz, o último olhar, o último testemunho de um povo inteiro que o gelo havia apagado. O último agora vivia em um mundo sem vozes humanas, apenas o assobio do vento cortando os vales congelados e o estalar do gelo sob seus pés. Ele sabia que, para sobreviver, precisava se mover constantemente. Permanecer no mesmo lugar significava consumir rapidamente os poucos recursos que tinha. E ele não podia contar com mais ninguém para caçar ou vigiar a fogueira durante a noite. Seu abrigo principal era uma caverna estreita, parcialmente escondida por blocos de gelo, o que dificultava a entrada de predadores. No interior, ele mantinha um pequeno fogo alimentado com pedaços de madeira seca e ossos antigos, que queimavam lentamente. Acima dele, nas paredes, sombras dançavam como espíritos silenciosos enquanto a chama tremulava. Para manter o calor, ele se enrolava em peles grossas de bisão e mamute que sua tribo havia deixado para trás. Caçar sozinho era um desafio quase impossível. Os mamutes e bisões exigiam uma força coletiva para serem abatidos. Por isso, o último passou a depender de presas menores. Lebres, raposas e aves aquáticas que ele capturava usando armadilhas rudimentares feitas com pedras, galhos e tendões endurecidos. Quando a caça era escassa, recorria à pesca. Ele quebrava o gelo dos rios com seu machado de pedra e aguardava pacientemente, usando ossos afiados como anzóis improvisados. Cada peixe capturado era um prêmio que podia significar mais alguns dias de vida. Mas a comida não era seu único problema. O frio constante drenava sua energia e podia matá-lo em poucas horas caso fosse pego desprevenido. Ele desenvolveu o hábito de carregar sempre um pequeno chifre oco, recheado com gravetos secos e lascas de sílex, para acender fogo rapidamente em emergências. Também aprendeu a reforçar suas roupas costurando camadas extras de pele, deixando apenas fendas estreitas para os olhos. A neve escondia perigos. Um passo em falso poderia levá-lo a um lago congelado de gelo fino, ou a uma fenda profunda coberta por uma camada branca ilusória. Ele andava com cautela, usando um galho comprido como bastão para testar o solo à frente. Predadores como lobos dos pradarias e felinos dentes de sabre ainda rondavam a região, atraídos pelo cheiro de carne ou pelo simples instinto de caçar. Quando sentia que estava sendo observado, ele evitava o confronto e se refugiava na caverna, mantendo-se imóvel até o perigo passar. O último também colecionava objetos deixados por sua tribo. Um colar de dentes de lobo que seu pai usava,
uma pedra lisa que a mãe carregava como amuleto, um pedaço de madeira entalhada que servia como brinquedo de uma criança que nunca mais correria pela neve. Esses objetos não eram úteis para a sobrevivência física, mas alimentavam algo igualmente importante: a força mental para continuar vivendo. A cada dia, sua rotina se resumia a buscar alimento, manter o fogo vivo e evitar a morte. E enquanto o mundo ao seu redor permanecia congelado, ele seguia lutando, não apenas contra a fome e o frio, mas contra a lenta e perigosa tentação de desistir. O frio era cruel, mas havia algo ainda mais cortante do que o vento que soprava sobre a tundra: o silêncio. Um silêncio tão profundo que o último conseguia ouvir o próprio coração batendo enquanto olhava para o horizonte branco e vazio. Não havia vozes familiares para quebrar aquela quietude, nem risadas ao redor do fogo. Os sons que antes preenchiam sua vida, o chamado dos caçadores, o choro das crianças, o canto das mulheres durante os rituais, tinham desaparecido para sempre. Ele falava sozinho. No início, tentava apenas lembrar o tom da voz humana. Repetia palavras que aprendera com os anciãos como se estivesse ensinando a si mesmo a não esquecer. Em algumas noites, quando a lua iluminava a neve como um imenso campo de ossos brilhantes, ele contava histórias em voz alta, como se ainda houvesse alguém ouvindo. O último carregava lembranças como se fossem feridas abertas. Ainda sonhava com sua tribo. O cheiro da carne assando nas fogueiras, a dança em torno das chamas, o som dos tambores ecoando entre as rochas. Nos sonhos via o rosto da mãe, do pai e de um irmão mais novo que costumava segui-lo para todo lado. Mas ao acordar, tudo voltava a ser gelo e vazio. Para não enlouquecer, ele criou rituais. A cada amanhecer, colocava o colar de dentes de lobo no pescoço, sentava-se diante da entrada da caverna e observava o nascer do sol. Mesmo que a luz fosse fraca e fria, ele a recebia como um sinal de que ainda estava vivo. À noite, antes de dormir, desenhava símbolos no chão com carvão, representando mamutes, lobos e figuras humanas. Talvez fosse uma forma de se conectar com os espíritos da tribo, ou talvez apenas um modo de sentir que ainda pertencia a algo maior que ele mesmo. O isolamento também trouxe medo. Sem ninguém para vigiar, cada ruído distante se tornava ameaça. O uivo de lobos podia ser o prenúncio de um ataque. O estalar do gelo poderia significar que uma fera se aproximava. Mesmo o vento, em certas noites, soava como murmúrios, fazendo-o virar a cabeça rapidamente na esperança impossível de ver alguém. O tempo deixou sua marca. O último começou a sentir o peso dos anos e a dureza da solidão corroendo não apenas sua mente, mas seu corpo. Sua postura se curvou, seus passos se tornaram mais lentos, e suas mãos, endurecidas pelo frio, já não tinham a mesma força. O inverno eterno parecia refletir dentro dele, frio, silencioso e imutável. Ainda assim, havia algo que o mantinha vivo. Talvez fosse o instinto, talvez fosse a esperança. Ele não sabia se um dia encontraria outro ser humano, mas enquanto tivesse forças para acender o fogo e manter o olhar fixo no horizonte, ele continuaria resistindo. Não apenas como o último da sua tribo, mas como o último guardião de uma história que não podia desaparecer. O frio não perdoa, ele não tem pressa, mas também não conhece piedade. Com o passar das estações, se é que se podia chamar assim aquele ciclo interminável de neve, o último começou a sentir que a luta estava se aproximando do desfecho. O corpo já não respondia como antes. A cada amanhecer, levantar-se era um esforço que drenava suas forças. Os ossos doíam, o fôlego se tornava curto e, mesmo enrolado, nas peles mais grossas que possuía, o frio penetrava até a alma. As caçadas tornaram-se mais raras e perigosas. Sua lança, antes firme nas mãos, agora parecia pesar o dobro. Correr atrás de uma presa já não era possível. Restava-lhe a paciência de esperar junto às armadilhas rudimentares que montava. Mas muitas vezes, a neve as cobria antes que qualquer animal se aproximasse. A fome voltou a ser uma sombra constante, tão ameaçadora quanto o próprio inverno. O último começou a perceber sinais de que o corpo estava cedendo.
O corte feito por uma pedra afiada demorava mais para cicatrizar. O vento parecia mais gelado que nunca, e a luz do sol, quando surgia, já não trazia o mesmo calor. Mesmo a mente, que até então resistira ao peso da solidão, começou a oscilar. Ele falava sozinho mais do que antes, misturando frases antigas com sons sem sentido, como se estivesse tentando segurar os últimos fios de sanidade. Houve um dia em que, exausto, ele subiu até uma colina próxima para observar a paisagem. Lá de cima, viu a imensidão branca se estender até onde a vista alcançava. Nenhum rastro humano, nenhum sinal de fumaça, nada. Naquele instante, entendeu de forma definitiva que era o último, não só de sua tribo, mas talvez de toda uma linhagem. E em meio àquele silêncio eterno, sentiu um peso esmagador, o de carregar sozinho a memória de um povo inteiro. Ainda assim, algo dentro dele o impedia de simplesmente desistir. Talvez fosse a lembrança da mãe lhe dizendo quando criança que enquanto o fogo estiver aceso, o espírito viverá. Ele passou a cuidar da fogueira da caverna como se fosse a própria vida. Mas sabia, no fundo, que um dia aquela chama se apagaria. Naquela fase final, o último começou a deixar marcas mais profundas nas paredes da caverna. Desenhou caçadas, retratos de sua tribo e símbolos que talvez ninguém jamais decifrasse. Eram mensagens para o tempo, para que, se algum dia outro ser humano passasse por ali, soubesse que ele existiu, que resistiu. O fim se aproximava como uma nevasca silenciosa, inevitável. Ele sentia isso nos ossos, no cansaço dos músculos e na lentidão dos pensamentos. Mas havia uma última coisa que ele queria fazer antes de partir. Deixar gravado na pedra o testemunho de que um homem viveu ali, enfrentou o mundo e não se curvou até seu último sopro. Anos, talvez séculos, se passaram desde que a última chama daquela fogueira se apagou. O vento, a neve e o tempo esconderam a caverna, mas não conseguiram apagar a história gravada nas paredes. Quando arqueólogos modernos encontraram o local, ficaram impressionados. As marcas não eram simples rabiscos pré-históricos. Eram retratos detalhados de caçadas, figuras humanas, animais da megafauna e símbolos enigmáticos, todos dispostos de forma que pareciam contar uma narrativa. Entre as gravuras, uma em especial chamou atenção. A figura solitária de um homem, cercada por montanhas de neve, segurando uma tocha erguida para o céu. Para os pesquisadores, aquilo não era apenas arte. Era um grito silencioso vindo do passado, um testemunho de resistência contra as forças implacáveis da natureza. As análises mostraram que a caverna havia sido habitada por apenas um indivíduo durante seus últimos anos. Ossos encontrados próximos indicavam má nutrição, mas também revelavam que ele viveu mais do que o esperado para a época, prova de sua incrível habilidade de sobrevivência. Seus utensílios, suas armas e até fragmentos de vestimentas em pele de animais estavam ali, preservados pelo gelo, contando cada detalhe de sua luta diária. Para a ciência, aquele homem passou a ser conhecido como o último da Era do Gelo. Mas para muitos, sua história vai além dos estudos acadêmicos. Ele se tornou um símbolo universal da coragem humana, da persistência em face da extinção e da importância de deixar um legado, mesmo que seja apenas uma marca na pedra. E assim, de forma silenciosa, seu espírito atravessou milênios, chegando até nós. O último sobrevivente não foi esquecido. Sua vida, seu sofrimento e sua resistência são lembrados toda vez que alguém contempla aquelas paredes e imagina a solidão e a força necessárias para resistir até o último momento. No fim, talvez essa seja a mensagem que ele quis deixar. Não importa o quão gelado, escuro ou solitário seja o mundo ao seu redor, sempre vale a pena manter o fogo aceso. Agora me diga, você acha que teria coragem e força para sobreviver sozinho na Idade do Gelo? Responda aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para conhecer mais histórias incríveis como esta. Até o próximo vídeo.